Jesus, vendo a multidão, se assentou no monte e começou a pregar e dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não posso ficar calado, não posso ficar de mãos atadas, com tantos votos comprados, cartas marcadas, profetas calados. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não, não. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Ficar calado, não posso ficar de mãos atadas, com tantos votos comprados, cartas marcadas, profetas calados. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não, não. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Sacia no Senhor, sacia no Senhor. Graça e paz a todos. Quanta riqueza existe na multiformidade. Somos diferentes, temos vivências diferentes, temos olhares, saberes, sentimentos diferentes uns dos outros. Vivemos de lugares distintos, temos nomes e sobrenomes diversos, temos buscas diferentes. Contudo, podemos nos reunir aqui hoje e sermos uma só família em Cristo. Que Deus, que é o motivo de nosso encontro aqui, que nos acolhe e nos torna um só corpo, nos alimente a cada um e a cada uma em amor, comunhão, conforto, perdão, força e fé. Que
permite que o mundo creia, por tudo que temos ouvido, vivido, aprendido e visto, salvemos o mundo perdido, unidos no corpo de Cristo. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que havia comprado. Ele cuidou dela, e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi, furioso com aquele homem, e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. E é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as esposas e a der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Oração de confissão. Oremos. Nosso coração está sempre insatisfeito do que é e do que tem. Sempre está com fome de algo. E Deus intervém sempre na vida da gente, nos saciando de toda fome. Será, Senhor, que tenho força e fé para reconhecer a minha real fome? Tenho sim fome de ti. Se eu confesso essa fome, certamente estou pronto para sentir, junto, a fome das multidões oprimidas. Sacia-nos com o pão da vida, meu Senhor e Salvador. Amém. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar.
jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Irmãs e irmãos, sempre que abrimos o nosso coração para Deus e ceiamos juntamente com a presença do Espírito e principalmente com o Filho de Deus, Jesus Cristo, o qual nos convida para o perdão, o qual nos convida para um exame de consciência, nós temos a oportunidade de rever as nossas falhas, as nossas fraquezas e refazer a forma de ser e estar no mundo para honrar com o nome do Senhor e para estar junto a esse Deus maravilhoso em sua missão. Por isso nós somos justificados. E isso também significa que somos perdoados e perdoadas em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, somos gratos por todas as bênçãos recebidas e pelo perdão, fruto do sangue derramado na cruz, vida nova garantida pelo ressurreto. Intercedemos, Pai, por toda a gente vítima do tráfico de pessoas. São cerca de 40 milhões de crianças, jovens e adultos, mulheres e homens, sofrendo essa grave violação dos direitos humanos. Que possam viver com dignidade e liberdade. Ainda, Espírito de sabedoria, ilumina-nos, capacita nosso ser para compreender e praticar a Tua palavra, a boa nova que transforma o mundo. Amém. Por isso eu, que sou prisioneiro porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam daquela maneira digna que Deus determinou quando o chamou. Sejam sempre humildes, delicados e pacientes. Mostrem o seu amor suportando uns aos outros. Façam o possível para conservar, por meio da paz que os une, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e somente uma esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Cada um de nós recebeu o seu dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Que quer dizer, ele subiu. Quer dizer que primeiro desceu aos lugares mais baixos da terra. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus para encher todo o universo com sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos à unidade na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras, pois cresceremos até alcançar a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Estas, por meio de armadilhas, levam os outros por caminhos errados. Ao contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo para alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E o corpo todo debaixo do poder de Cristo fica bem ajustado, e todas as partes ficam ligadas entre si por meio da união de todas elas. Porque, quando cada parte trabalha bem, o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Amém. Ser feitos a seara santa, unificados por Jesus, mais forte é Cristo vosso Mestre, avante ao pois, os que confiam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão sem fadiga, andarão e sem cansar, correrão sem fadiga, andarão e sem cansar, voarão em mais alturas, como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que confiam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão sem fadiga, andarão e sem cansar, correrão e sem fadiga, andarão e sem cansar, voarão e nas alturas, como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que confiam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão sem fadiga, andarão e sem
Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como dizem as Escrituras Sagradas, do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Graça e paz, irmãs e irmãos. No evangelho desse 18º domingo no tempo comum, João está apresentando dois tipos de pão. Nosso evangelista no evangelho de hoje. A partir da comparação entre ambos os pães e sua interpretação, nos aproximamos do valor que tem a autoafirmação de Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Para as nossas vidas e o que fazemos com ela. Então, a partir da comparação entre ambos os tipos de pães e sua interpretação, nós nos aproximamos do valor que tem a autoafirmação de Jesus para as nossas vidas e para o que fazemos com ela. Então, vamos analisar e comparar de forma bastante simples o pão do milagre e o pão da vida. O pão do milagre imperfeito e limitado. O pão da vida perfeito e ilimitado. O pão do milagre, pão que tem fim, estraga, mofa, restrito a um só povo. O pão da vida não estraga, não se acaba. É pão para todos os povos. O pão do milagre está assim como descrito em Êxodo 16, 19 a 20b. Este pão é sinal pela fé do pão enviado por Deus, Jesus. O pão da vida, este pão fornece e multiplica a porção material por meio da transformação dos nossos corações. No pão do milagre, ele é passageiro, conseguido milagrosamente, se trabalhado e sem muito esforço. No pão da vida, a doação de Jesus. O pão é fruto de trabalho coletivo, de ação para uma sociedade verdadeira. O pão do milagre, ele apenas é o trabalho de um padeiro que trabalha. Pão da vida, todos trabalham. O pão do milagre, este pão prolonga a vida por apenas alguns dias. Este pão, o da vida, prolonga a vida para sempre. O pão do milagre é este pão
que também é com uma mensagem de Deus, palavra anunciada e entregue por Jesus. Mas o pão da vida, este pão é o corpo, a entrega do próprio Cristo, em favor do povo de Deus espalhado. No fim, nós estamos sempre buscando garantias para nos mantermos vivos por mais tempo. No fundo, nós priorizamos nutrir o desejo de ter uma vida sem fim, de acordo com a nossa vontade pessoal, para termos tempo de realizar os nossos sonhos. Essa ânsia é o mesmo que se diz sobre o acúmulo de dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. O mesmo acontece com as novas tecnologias. Depois do primeiro smartphone, queremos sempre ter um mais novo, que carregue mais rápido e a bateria dure por mais tempo. Buscamos as coisas que exijam o nosso mínimo esforço. Mas Jesus sacia essa fome e sede. A fé em Jesus põe fim a essa ânsia que é uma angustiante ilusão. A cada dia que passa, todas as coisas que são para as nossas necessidades humanas vão perdendo valor, nutrientes e utilidade. Apenas em Jesus a vida não perde valor e utilidade. Com o nosso Senhor temos vida hoje e no dia seguinte. Crer nele, ter fé e trabalhar para que a vida tenha valor, o valor do dom de Deus, é o sinal para que o milagre está alertando. É um sinal para que o que o milagre está alertando. Entender a vontade de Deus é sair da condição confortável de consumidores de pão, pão que se perde, para atuar como aqueles que trabalham para que todos tenham pão, mas um pão que sirva para a satisfação da vida que Deus criou. Então, que esse Evangelho, nessa comparação e interpretação entre aquele pão que se perde, que se acaba, e esse pão que é vida, que nunca se acaba, possa nos orientar, possa nos colocar numa visão nova de mundo, onde o interesse não é nos satisfazer, mas satisfazer a vontade de nosso Pai, nosso Deus. Amém. Venham, celebremos a ceia do Senhor, façamos todos juntos um enorme pão, preparemos muito vinho, como em Caná. Que as mulheres não se esqueçam do sal, e os homens tragam o fermento. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Prontos, sigamos a receita do Senhor, batamos todos juntos a massa com as mãos e vejamos com alegria como cresce o pão. Que as mulheres não se esqueçam do sal, e os homens tragam o fermento. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Porque hoje celebramos o encontro com Jesus. Hoje renovamos nosso
convidadas e convidados à mesa do Senhor. No Evangelho, o Senhor diz: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Também, Paulo, na instituição da ceia, diz o seguinte: Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, nesse sentido, nós vamos cear agora. Somos gratos a Deus e agradecemos por participarmos desta mesa com alegria e com toda a criação. Amém. Amém. Somos enviadas e enviados ao mundo. Os antigos filósofos gregos consideravam a poesia superior à história. Isso porque a história prosaica fica confinada ao episódio, ao passado. Mas a poesia transcende o tempo e o espaço. Aquilo a que um poema se refere pode não ter acontecido nunca e ainda assim acontecer sempre. Rubem Alves. A experiência poética parece estabelecer na medida em que uma expressão tange a nossa sensibilidade estética e nos punge racional e emocionalmente a partir de dentro. É essa punção instinta que distingue a prosa da poesia. Ora, a expressão prosaica se dá a partir de fora, é analítica, racional, detalhista e se caracteriza, portanto, pela extensão. Em geral, gastam-se muitas palavras para se dizer pouco. Porém, a expressão poética se dá a partir de dentro. É sensorial, universal, sintética e se caracteriza, portanto, pela concisão, intenção, intensidade. As poesias dizem muito com poucas palavras. Pode-se dizer, portanto, que enquanto a prosa expressa, a poesia impressa. A primeira serve para ser usada, a última para ser amada, conforme Santo Agostinho. Ora, as multidões procuravam Jesus interessadas no pão prosaico, o pão cotidiano, e acabavam perdendo o pão poético, o pão da vida. Senhor, dá-nos sempre deste pão, declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. O pão cotidiano nos dá forças para viver, mas o pão da vida nos dá motivos para querer viver. Conclui-se, portanto, que poesia nada tem a ver com o estereótipo dos textos melados, românticos, afetados, esdrúxulos ou piegas. É poesia o que me faz descobrir como novidade essencial aquilo que, sem ela, parecia banal. Quando nos damos conta do que é realmente essencial, mudamos radicalmente nossas prioridades. Quando tenho fome, são as palavras que me alimentam. É delas que me sacio, não do que significam, mas do silêncio que elas fazem. A lua é um pão de luz a alimentar a noite. A noite é o colo do crepúsculo. O crepúsculo é o anfitrião da manhã. A manhã é a morte do medo. O medo é a moeda da moda. A moda é o modo do mundo. O mundo é um verso, o universo. O universo é um pano preto salpicado de leite, Via Láctea. O leite é o deleite materno no leito da vida. A vida é ávida da dádiva à vida. Quando tenho fome, como as palavras. Quando tenho fome, não quero a lua,
mas pão de luz. Não quero a noite, mas crepúsculo. Não quero o medo, mas a alvorada. Não a moda, nem o mundo. Só um verso, o universo. Quando tenho fome, como pão com os ouvidos, ouço tudo com os olhos, cheiro muito com os dedos, saboreio o recheio da vida. Reverendo Luiz Carlos Ramos, Pão e Poesia, prédica do dia 1º de agosto de 2015, na Capela da Serra. Então nós somos aqui enviados e enviadas e vamos então entoar nesse tempo de descoberta da nossa missão, via pão e via vinho, que saciam nossa fome e saciam nossa sede. Utopia. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então os jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza da irmã, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza da irmã, reinado do povo. Receber a bênção. Que a graça do Deus que ceia conosco, que está conosco na mesa, compartilhando da sua vida, da sua paz e da sua justiça, esteja com todos nós, irmãs e irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Sobre
só, uma coisa só. Meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre o sonho